A paz do Senhor, povo de Deus querido, seja abençoado, seja forte, seja livre, seja fiel a Deus e mais seja feliz. Amém? Consegui abrir pelo TikTok ali também, viu, gente? Vocês que estão assistindo agora, paz do Senhor, irmã Irsa. Deus te abençoe, minha linda, feliz aniversário. Deus é contigo. Amém? Então, como eu estava dizendo aqui, o Senhor quer que nós revemos, gente, os conceitos, né, que ele deixou para nós, os valores, os feitos e maravilhas dele, os milagres. Mas, infelizmente, o povo de Israel, como a nossa geração rebelde, como eu, você, que nós somos, né, por natureza, filhos de rebeldes, né, e somos rebeldes também. Às vezes nós esquecemos, né, dos feitos e maravilhas do Senhor, dos milagres que ele operou, das grandes guerras vencidas, né? Nós às vezes nos esquecemos disso. E aonde, amados, causa a ira de Deus, e por algum momento nós deixamos do lugar de excelência e de primazia, né? Como primogênitos, nós deixamos nossos lugares para outros, como os filhos de José deixou para Judá, porque Judá não se transgrediu, foi fiel, né? Moisés não conseguiu entrar na terra prometida, Josué foi que entrou, né? E aqui nesse Salmo 78 você vai poder saber o que é que eu estou falando. Amém? Glória a Deus. E não fossem como seus pais, geração costumaz, rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados, trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. No dia que era para estar, né, firme, retrocederam. Não guardaram o conserto de Deus e recusaram andar na sua lei. Por quê? Porque no Egito, embora fosse lugar de escravidão, eles estavam acostumados, né, no luxo, água potável, água ali pertinho, não é? E ali eles estavam o quê? No deserto. Foi fácil murmurar, foi fácil 40 anos depois de tentar chegar num lugar que era 2, 3 dias, eles estavam já há 40 anos. Isso trouxe o cansaço, trouxe o desgaste, trouxe a murmuração. É o nosso caso hoje, né? Devido aos longos dias que passaram, é fácil talvez pensarmos assim: ah, já estou velho, já estou velha, e fazer o quê, para quê e para quem, né? Mas o Senhor nos convida 2026 a lembrarmos das promessas, lembrarmos do que ele tem para o seu povo e que ele ainda é o mesmo. Sejam bem-vindos. Amém? Valdeir, né? Aleluia. Tereza, bem-vinda, Tereza. Deus abençoe. Mãe Irsa também. E você que está aí no Facebook, nos assistindo, né? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, seu pedido de oração. Você do TikTok também, a mesma forma. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Deixa suas florzinhas, seus presentes. E eu agradeço em nome de Jesus. Vamos continuar lendo, né? Aqui você que chegou e não me conhece, sou a cantora, pastora, bispa Elciane de Jesus. E estou aqui para falar um pouquinho do mover de Deus na terra, das bênçãos do Senhor, cantar louvores ao nome do Senhor. E hoje estou lendo Salmo 78. Você pode me acompanhar aí da sua casa, do seu trabalho e aonde você estiver, na leitura bíblica, amém? E estou também comentando e vou orar com vocês. Hoje vai ser de verdade, porque todas as vezes que eu falo que vou orar com vocês, cai a internet, alguma coisa acontece, né? Mas hoje eu tô aqui com 45%, não é possível que vai cair. Também não vai deixar a gente concluir. Nós vamos concluir sim, né? Aí vai dar certo. Para a glória de Deus. Vamos ler aqui Salmo 78, versículo 10. Diz assim: não guardaram o conserto de Deus e recusaram andar na sua lei.
e esqueceu-se das suas obras e das maravilhas que ele fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. No dia os guiou como com uma nuvem toda noite, com um clarão de fogo. Amém? Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas do rio, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. Estou lendo essa palavra para nós meditarmos, ouvirmos e no que puder, 2026, fazer a diferença diante de Deus. Amém? Eu, você, para que nós alcancemos as misericórdias de Deus para o Brasil, para a nossa família, para a nossa nação e para o mundo. Amém? Porque se a gente agradar o Senhor e Ele estiver feliz, Ele nos dará força, nós seremos mais do que vencedores. O Senhor livra a nossa casa da guerra, da espada, da fome, da nudez. E o Senhor faz a diferença no nosso celeiro, no nosso bolso. Amém? Porque é dele, por ele, para ele são todas as coisas. E ele é dono de tudo. E nós, se nós humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, quem sabe ele ainda não tem misericórdia de nós. Amém? Quem sabe ele ainda tenha, né, verdade, misericórdia de nós. A expressão certa e correta será essa. Quem sabe ainda ele olhe para nós e tenha misericórdia de nós. Amém? Porque somos pecadores, infiéis, pessoas de coração rude. Nós todos os dias temos que nos policiar para sermos servos e servas do Senhor. Então, a palavra do Senhor é para nos moldar, nos instruir, nos ensinar a caminhar, fazer com que, aleluia, sejamos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Dividiu o mar e fez passar por ele, e fez com que as águas passassem como um montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda a noite num clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como grandes abismos. Fez sair fontes de rocha e fez correr águas como rios. E ainda prosseguiam em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo came para satisfazerem o seu apetite. Came não é porque a expressão da minha Bíblia que tá errada, é carne, né? Carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Tentaram a Deus até com isso, né? No deserto, será que Deus faria isso por nós? Eis que feriu a penha e as águas correram delas. Rebentaram rios em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Portanto, não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Eu estava lendo o versículo, eu até devia ter marcado ele, e eu esqueci de marcar. Sabe o que estava escrito nesse versículo? Assim, ó. Deus conhece aqueles que confia nele. Não é só falar assim, Senhor, eu confio em ti, eu espero em ti, eu creio, né? Você crê em Deus? Creio. Você confia em Deus? Confio. Não, ele sabe. Por isso que nós temos que ter uma sinceridade de confiança em Deus. Tá difícil? É impossível? É terminal? Confia no Senhor.
ele ainda pode reverter esse quadro. E se não reverter, ele te leva para morar com ele. Sabe quem tem esse poder? Só o unigênito de Deus, que é Jesus, e porque ele é a porta, e o próprio Deus, se quiser, te leva para morar com ele no tempo em que não há mais recursos aqui. E aí chega o tempo, venceu a carreira, né, a batalha, então ele vai te levar para morar com ele. Mas quem pode fazer isso? É só aquele que nós devemos temer, que é Deus. Amém? Através do seu Filho Jesus, seremos mais do que vencedores, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo, para a glória dele. E aqui na terra, 100 vezes mais teremos. Pode ser rica? Posso. Sou evangélica? Sou. Posso ser rica? Posso. Se eu souber que o meu soberano é o que me deu, é o que tem, o poder é dele, a grana é dele. Então, se ele falar, Ilciane, eu quero que você construa uma casa para fulana, em tal rua, como ele fez com... Você lembra de Paulo? Ficou cego. Aí Deus usou um outro profeta, um outro servo dele, falou, olha, na rua chamada direita tem um homem ali chamado Paulo. Você vai lá orar com ele e eu vou curar. Aí Deus vai falar assim, Elciane, eu quero que você construa uma casa para fulana na rua chamada tal e vai lá e constrói. Deus me deu? Deu. Ah, então eu vou lá e vou construir. Sabe por quê? Porque ele é que é o dono. Se você souber que quem é dono do seu dinheiro é ele, então tá tudo certo. Mas se você falar, eu que sou, aí ele vai pensar 3 ou 4 vezes mais se você vai desfrutar do que ele te deu ou se ele vai permitir que você administre. Então, ele sabe, ele é o dono, ele é o que deu. Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro, ele é o dono da vida. Querendo nós ou não, ele é o dono da sua e da minha vida. Então, obedecendo, sujeitando, reverenciando, amando. Somos pequenos, falho. É difícil amar, irmã Elciane, devido a tudo que eu passei, a guerra que passou. É difícil amar. Mas aí o Senhor fala assim, eu sou a cura, a libertação. Muito obrigado pelos mojinhos aí, tudo, pelos elogios. Deus te abençoe cada um, tá? Deus abençoe vocês. Pati Chatelo. Deus te abençoe, minha linda. Carlinhos, né? Todos aí, profeta Amâncio, todos vocês. Que Deus continue abençoando. Glória a Deus. Vamos continuar lendo. Glória a Jesus. E fizeram chover sobre eles maná para comer e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos e lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Paz do Senhor, irmã Maria Helena, Deus abençoe, que alegria ter você aqui. Tá? Deixa o seu like, comentário, pedido de oração, a irmã Issa também. Que Deus abençoe vocês. Então comeram e se fartaram, pois lhes satisfez o desejo. Não lhes refrearam seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Aleluia! Muitas das vezes, quando a gente comete alguns erros, nós pagamos por eles, né? E aí vamos continuar lendo, porque a palavra de Deus, ela se revela por si próprio. Contudo, isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os
ele a morte, e então procuravam e voltavam de madrugada, voltavam de madrugada, buscava a Deus. O que eu quero dizer? Que o Senhor me deu uma palavra para me falar aqui agora. Você sabe por que Israel ficou 40 anos no deserto? Foi para ser moldado. Foi para ser... Você está prestes a receber uma bênção. Mas você precisa estar preparado para receber essa bênção. Porque se ele te pôr diretamente na bênção, no lugar da bênção, você não vai saber desfrutar do que Deus colocou na tua mão. Então ele te passa, né, no moinho. Ele te passa na peneira. Ele te passa por privações para que você, amém, esteja pronto a herdar os bens que ele tem preparado para você. E assim aconteceu com o povo de Israel. Por que eles ficaram peregrinando 40 anos e ainda não entraram? Mas eles, provavelmente os que ficaram remanescentes por último, como Moisés, puderam, com a graça de Deus, herdar o reino dos céus. Porque que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A Bíblia é bem clara em dizer o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então vamos continuar lendo para nós sabermos falar com o nosso Deus. Senhor meu Deus, me ensina, me faz passar por esse processo e ser abençoado. Oi, Maria Lopes, Miguel, Maria, Heloísa, Ronei, aqui do TikTok, Celi Silva, Miguel Almeida, todos vocês. A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos. Que eu não mencionei, vocês estão, amém, guardados aqui no meu coração. Que Deus abençoe. E no coração de Deus, muito mais. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado pelos likes aqui do Facebook também. Você que está passando pelo Facebook, nesse momento também pode deixar o seu like ali, tá? Na live da irmã Elciane. E lembraram-se de que Deus era uma rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam com a boca e com a língua lhe mentia. Porque Deus conhecia o coração desse povo. Todavia, lisonjeavam com a língua, a boca e com a língua lhe mentia. Desculpa, li certo, depois li incorreto e agora vou ler certo. Todavia, lisonjeava com a boca e com a língua mentia, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis no seu conserto. Começaram a zombar de Deus, não tem? Quantas pessoas começam a zombar de você? Assim fizeram com ele, dói, não dói? É triste, não é? Você finge que não está vendo, mas você sabe de tudo. Pelo olhar, pelo menear da boca, pela expressão. E assim fizeram com o nosso Deus. Foi terrível. Então ele irou. Vamos continuar lendo. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade. Isso tudo aconteceu depois que ele abriu o mar vermelho, engoliu os soldados, que ele ali no Egito jogou pragas, tudo para forçar Faraó, livrar o povo dele. Esse povo é meu, esse povo é meu, esse povo é meu, eu quero eles, liberta eles, eles têm que sair, eles têm que sair, eles têm que ir para o deserto, porque do deserto eu vou levar para a terra que eu tenho preparado para eles. Me dê eles. O Senhor brigou, o Senhor pediu, sujeitou em pedir, o Senhor exigiu e o Senhor disse, é meu. E aí o Senhor tirou, e o Senhor fez. O Senhor amava, o Senhor queria, era do desejo do coração do nosso Deus, esse povo. Então Deus tirou da mão e da terra do Egito, trouxe para o deserto. Depois de tudo isso, eles ainda tinham o coração longe. Mas ele, que é misericordioso,
perdoou a sua iniquidade e não os destruiu antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Oh, aleluia! O Senhor lembrou que o homem e a mulher é só vento. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão, voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram no Santo de Israel. Bem-vindo todos vocês, amém? Deus abençoe, muito obrigado. Seja abençoado, seja forte, seja livre, seja fiel a Deus e mais seja feliz. Segure aí na live, fica aí, porque a gente vai orar assim que terminar esta palavra. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofereceram? Ah, tá. Vamos mais para baixo aqui que eu já li. E não se lembraram da sua mão, nem o dia da... Peraí. Quantas vezes provocaram no deserto e ofereceram na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que ele livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu o seu sangue e os seus rios, converteu em sangue os seus rios e a sua corrente para que não pudessem beber. Isso ele está falando do povo de Israel não, do Egito. E lhes mandou enxames de mosca que os consumiam e rãs os destruíam. Deus, assim, fez essa prova, está falando aqui deles aqui, por quê? Porque ele amava também o povo do Egito, entendeu? Não era só o povo de Israel. Ele queria que com as provas ali que ele enviou, o povo se convertesse a ele. Mas eles não se converteram. E lhe deu, e lhes mandou enxames de moscas e os consumiu e rãs que destruiu. Deu-lhes também o pulgão e a sua novidade, deu-lhes também o pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. E destruiu as suas vinhas com o saraiva e os seus sicômoros com o petrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os coriscos, os seus rebanhos, e atirou para o meio deles quais mensageiros de malés e ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Eu estou lendo o Salmo 78, para que você tenha um bom entendimento. Se você não me entendeu aqui, depois você lê também, tá? Deixa aí, gente, os seus presentinhos, tá bom? Que Deus abençoe vocês e recompense, tá? Deixe seu like, seu pedido de oração e os presentinhos aí da live, tá? Você também pode deixar sua estrelinha aqui pelo Facebook, a sua oferta para a glória de Deus, tá bom? Gente, esse Salmo 78 ele é um pouco longo, mas foi o salmo em que Deus me direcionou a estar lendo para você no 2026. E aí estou gravando pelo Facebook para que fique salva esta live, porque pelo TikTok eu não consegui salvar da outra vez. Então estou fazendo para que fique registrado para a glória de Deus, amém? Abriu caminho a sua ira e não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo, bem-vindos todos, paz do Senhor. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelha e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança, não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos e conduziu até ao limite do seu santuário,
até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles e dividiu suas terras, lhes deu por herança e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Isso tudo Deus fez pelo seu povo, como ele ama, como ele nos ama, amém? Ele é maravilhoso. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram o seu testemunho, mas tornaram atrás e profanaram-se aleivosamente com seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo. Despertaram-lhe o zelo com a sua imagem de escultura. Fizeram uma imagem de escultura para eles adorarem, porque queriam ver o rosto de um Deus, né? E deixaram de ter sensibilidade em senti-lo dentro de nós, ver com os próprios olhos, porque Deus, além dele às vezes não se revelar a nós assim, presencialmente para que nós vermos ele, mas ele faz com que nós percebemos a presença dele. Ele faz com que nós sentimos a presença dele conosco. Amém, pastor Albenise Santos, Deus te abençoe, mulher guerreira. Deus te abençoe. Essa mulher também faz umas lives maravilhosas. Quem puder seguir, Albenise Santos, apóstola das nações. Amém? Olha, é forte. Que Deus abençoe você, guerreira. Graças a Deus. Então, gente, é isso. O Senhor é fiel, o Senhor se mostra com grandeza, mas às vezes nós nos rebelamos, né? Estamos longe do Senhor, ainda que Ele nos dê bênçãos financeiras, espirituais. Quem era você antes? Hoje você é o que tem. Tantas coisas. Quanto Ele te visitou. Depois da prova. Olha aí você. E às vezes nós nos esquecemos. Com a barriga cheia. Não é com a barriga vazia. Com a barriga cheia nós nos esquecemos do Deus que encheu ela. Ó Senhor, misericórdia do teu povo. E conduziu até os limites do seu santuário, até este monte, a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles e dividiu as suas terras e deu por herança e fez habitar as suas tendas nas tribos de Israel. Contudo, tentaram provocar o Deus Altíssimo e não guardaram o seu testemunho, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente com seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro. Eu voltei muito aqui a palavra, mas vamos continuar. Pois lhe provocaram a ira com seus altos e despedaçaram-lhe o zelo. E despertaram-lhe o zelo com a sua imagem de escultura. Deus ouviu isto e se indignou sobremodo, aborreceu a Israel pelo que desamparou o tabernáculo em Siló e a tenda que estabeleceu com a sua morada entre os homens. E deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E olha aqui o que Deus fez. Os escolhidos, era o povo de José, eram os filhos de Arão, e olha o que o Senhor fez. E entregou o seu povo à espada, e colerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos consumiu com fogo, e as suas donzelas não tiveram festas nupcial, não foram entregues em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não se lamentaram. Por causa da dureza do coração do homem, estava tão grande que quando eles caíram à espada, as esposas dele falaram, nossa, que alívio, morreram. Pensa, foi terrível. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram e pô-los em perpétuo desprezo.
Além disso, rejeitou a tenda de José. Tá vendo que eu falei? E não elegeu a tribo de Efraim. Os escolhidos, quando ali foram escolhidos para reger o povo, governar o povo, tirar o povo do Egito. Mas hoje o Senhor o quê? Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá. Lembra desse hino? Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempo de fraqueza, como uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Tá vendo o poder de sermos fiéis a Deus, mesmo que fracos, pequenos, negligentes, mas a mente ligada. Senhor, preciso de ti, clama ao Senhor, sei quem tu és, me dá força, pequenino sou, né? Pode orar assim também o homem. Mas não me deixe no esquecimento. Socorra minha alma, minha família, nos escolhe para ti, nos redime, nos alimenta, nos guia, nos direciona, nos dê temor no nosso coração, faz-nos lembrar de ti quando ouvimos a tua palavra, Senhor. Faz-nos ter temor a ti, alegrarmos no Senhor, porque às vezes você ouve, você nem alegra, você nem quer. Você nem quer a presença de Deus, porque está neutralizado, está longe do santo de Israel. Ele é santo, ele é poderoso, ele é fiel, é infinito, é amado. Glória a Deus, ele é amado. Vamos ver aqui correndo, porque do outro celular já está acabando a carga, misericórdia. Aqui, ó. E os seus sacerdotes caíram a espada e as suas viúvas se lamentaram. Então o Senhor despertou e feriu. Nananã. Além disso, rejeitou. Vamos mais para frente. Então estamos aqui no Salmos 78, versículo 68. E antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e os tirou do aprisco das ovelhas. Após as suas... Amém, Deus abençoe a cada um. De após as ovelhas pelejar... Vamos ler direito aqui, Salmo 71. De após as ovelhas pejadas, os trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu povo e os guiou com a perícia das suas mãos. Como ele estava sempre, né, periciando, minuciosamente rastreando, sabendo o que seu povo estava fazendo. O Senhor nos guiou por muitas décadas, assim, muito zeloso ele era com o povo de Israel, e assim ele continua comigo e com você. Por isso eu te convido para a peleja. Amém? 2026. Lembre-se do Senhor, porque ele ainda terá misericórdia de ti. Lembre-se do Senhor, porque ainda o Senhor se porá a seu favor. Lembre-se do Senhor, porque ainda terá misericórdia de você e da sua nação. Lembre-se do Senhor, porque ainda o Senhor velará por ti. Aleluia! Conhecerá o seu coração, libertará a sua alma, desfará as obras do diabo, te capacitará para a glória, honra e louvor dele. Por misericórdia conhecerá a sua herança, a sua família, a sua descendência, e porá a bênção sobre você e sobre a sua casa,
por amor dele mesmo. Assim diz o Senhor. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, o teu favor. Ó Senhor, perdoa-nos pelas nossas transgressões, nos dê humildade, nos dê, Senhor, alegria, nos dê, Senhor, capacitação, para que nós possamos te adorar, em espírito e verdade te servir. Meu Deus, lembrar do teu amor e da tua misericórdia, lembrar que tu és Deus e que nós somos pó e nada somos sem ti. Senhor, nos ensina a depender de ti, escolher o Senhor como amigo, como Senhor, como namorado, como Deus. Amém? Porque no Senhor nós possamos estar sempre firmes, ainda que somos desprezados ou deixados para trás em alguma fase da vida. O ser deixado para trás não é abandono. Tu sabes, Senhor. Porque muitos, ó Deus, dentro de casa, a casa está cheia, mas é desprezado, é jogado fora, é excluído. Mas o sangue de Jesus, que morreu ali na cruz do Calvário, pagando um preço, limpa o nosso coração. Deus, esses dias um homem matou toda a família porque deixou a raiz do mal entrar no coração com ódio. Que esse ódio não esteja dentro do coração, aonde chegar esta live, meu Deus, cura, leva libertação, tira, Senhor, a ira, porque a tua palavra diz assim, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim é contra principados e potestade, que seja repreendido o mal em nome de Jesus. Sai da casa desta mulher, deste homem, sai da vida deste adolescente, desta criança, em nome de Jesus, toda a raiz do mal, sai deste coração, todo pensamento que não provém do Senhor, sai. Toda depressão, o quadro da depressão faz a gente ver o que não está realmente certo. Mas hoje, em nome de Jesus, controle esta situação. Seja a cura, Deus, seja a libertação. A partir do momento que essa pessoa deixa o Senhor ser morada, sim, Pai, faz morada nessa vida. É no nome de Jesus que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que vá de contra o José Antônio, ao Jô Moreira. Glória a Deus. Arabaço e decanta Maria, ao Sebastião, a Mirme, ô Espírito Santo, a irmã Irsa Clarinda da Silva, também a Maria Helena, para a glória e honra e louvor do teu nome, toda a família. Deus, todos aqui, ó Deus, desta live, aonde chegar o coração de abaixo e decanto que necessita, meu Deus, faça que compartilhem para chegar aonde precisa e que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, é no nome de Jesus que eu creio na bênção, na cura, na libertação, no renovo, na paz, na humildade. Também eu creio, ó Deus, na tua intervenção, do perigo, ó Deus, o Senhor nos esconde, nos livra do perigo e da morte, nos livra do dia mau e nos dá vitória. No nome de Jesus, meu Deus, conhece essa família, esse coração, Pai, esta alma que está aflito, que está necessitada da tua proteção, visita o celeiro. Meu Deus, a gente olha, às vezes, meu Pai, não vê saída, mas que o Senhor dê, ó Deus, um livramento, um norte, em nome de Jesus. Abre as portas, quebra as correntes, as barreiras, muralha, que nesta manhã seja curado, seja liberto o que necessita. Senhor, o que precisa de restauração. Meu Deus, conhece o coração da alma aflita, o homem e a mulher que precisa de ti, a criança. Chegue nesse lar, Pai, visita a Jaqueline Batista, visita a Elma, Harabaçu e Decanto, El Zamira Cardoso. Louvado é o nome de Jesus, a Sam, TWT, para a glória de Deus, para a glória do Senhor, visita a coluna, a alma, espírito, corpo. Meu Deus, cura, liberta, tira, repreende em nome de Jesus a pneumonia, a gripe crônica, a rinite,
as enfermidades da alma também, do espírito e do corpo, eu peço em nome de Jesus. Aos nomes que eu não citei, meu Deus, mas que tu, ó Deus, possa ir de encontro. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Meu telefone às vezes trava, por isso, amados. Mas aí eu consegui aqui, vou orar. Aleluia. E até onde der aqui com vocês, viu? Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Senhor, vá de encontro a Tereza, a Valdair. Aleluia. Ao entrou desativado, a Jean, Poliana Pereira, Sônia, essas pessoas que eu estou orando aqui do TikTok, viu? Aleluia! Também vai encontrar o Paulo, a Sofia, Eli, Arlete, Francisca, Cícero, Marelli, Francisca Candi, Lindaura, Luciana. Deus, há de encontrar essas vidas que eu estou citando o nome, fazendo obra de milagres, Senhor, restauração nessas vidas. Sim, Senhor, Tu és o Deus que tudo pode, as misericórdias do Senhor. Aleluia. Ora, baçui de canto, indecasse. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome de Jesus. Senhor, vai de contra essas vidas, Pai. O TikTok tá me informando algumas coisas aqui, por isso que eu parei, gente, para estar lendo, mas não dou. Aleluia, aleluia, é muita coisa. Então, vamos continuar a live. Deus, há de encontrar Luciana, Maria, Jaqueline, Feijão. Aleluia. Deus, também te peço pela Maria Elias, Maria Geneide, Eunice, Alexandre. Aleluia. Agradeço a todos, né? Pelos mojinhos aí, por todos os likes, tá? Que Deus os abençoe. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu já vou finalizar aqui no Facebook, amados. E vou continuar aqui pelo TikTok, tá? Porque tá acabando a minha, aleluia. Glória a Deus, está acabando a minha carga aqui do telefone. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, amém? Seja abençoado, seja forte, seja livre, seja fiel a Deus e mais, seja feliz. Uma ótima manhã a todos aí do Facebook. Vou também compartilhar essa live no YouTube. Vocês passam por lá e deixam um like cada um, tá? Pedido de oração também. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Por nós cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Esta oração que Jesus deixou para que nós, amém, aprendêssemos. E eu sei que todos, 2026 pode ter começado com alguma dívida, mas não vai terminar com ela. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana para a glória de Deus. Amém? Um ótimo fim de semana, né? Para a glória de Deus, Deus abençoe a todos aí do Facebook, do Instagram, do TikTok, onde chegar esta live, tá? Vou encerrar aqui no Facebook, mas vou continuar aqui pelo TikTok, amém? Deus abençoe. Aleluia, como estávamos orando, vou continuar orando com vocês aqui, para a glória de Deus, aleluia. Deus, há de encontrar Eunice, Alexandre, pastor Renato, Pai, também te peço pelo Everaldo, pela Nessi Silva, pelo Rafael, Simoés, Maria de Lourdes, Cate, Késias, 50, Valdivino Pereira, Bebê Mito, Deus, aleluia, rebaço e decanto e decasse, pela Pati, pela Fátima, Marinalva de Jesus, o Jean, Yasmin, glória a Deus, Virlene, Silvia Teixeira, Terezinha, Maria Adriana, Aline Oliveira,
Ana Lúcia Pereira, Eliane Dias, Sebastian Robert, Silvano Silva, Antônio Reis, Rai, Barreto, Débora Correia, aleluia, Pati Chateto, Luiz César, aleluia. Ah, glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Ela está aqui dizendo, ó, irmã, somos muito parecidas. Amém, minha amada, glória a Jesus. Estou aqui com meu cabelo trançado para poder pôr aqueles, não é, aqueles crochê daqueles cabelos, né? Eu acho que é mega hair que fala. E aí depois vou estar colocando esse mega hair para a glória de Deus. Aleluia. Senhor, vá de contra a irmã Pati Chateto. Que Deus, aleluia, abençoe a tua serva. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe nossos governantes, né? Para a glória de Deus. Dê sabedoria, estrutura, posicionamento para a glória e louvor do nosso Deus. Profeta Amâncio, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, profeta. Aleluia. Oh, aleluia. Você que pode fazer parte do meu fã-clube, vai ali fazer parte do fã-clube da irmã Elciane. Ruth Sena, Osmarina, Geraldo, Luzia Macedo, Roseni Dias, Iluzia, Maria 2447, Maria Lopes, Maria Lúcia, Célia Silva, Michele Fábio, Cícera, glorificado é o nome do Senhor. Cícera Cizinha, Amanda, Lídia Queiroz, Orabaço e Decanto. Meu Deus, há de encontro a Amanda, mas eu peço com misericórdia, oh, aleluia, pela vida, graças a Deus, aleluia, da Lídia Queiroz. Eu não sei o que se passa, ó Deus, mas tu sabe. Tem sido na vista da tua filha, meu Pai. Ah, Jesus, mas que o Senhor tenha misericórdia dela. Repreende o mal, os dardos inflamados. Abre as portas, meu Deus, que ela também possa conseguir em 2026. Que ela possa testemunhar, ó Deus, testificar quando o Senhor der para ela, aleluia, esta bênção. Gente, eu vou ler aqui o que o TikTok tá me falando aqui, tá? E daí volto. A definição de metas presentes. Ah, gente, pode colocar presentes e participar, né, do fã-clube, tá bom? Interage com seus espectadores respondendo os comentários deles. Amém, tô fazendo aqui. Orientações do TikTok, amém? Glória a Deus, louvado é o nome de Jesus. Damião, Deus vai de encontro do Damião, vai de encontro também, Senhor Caio Mateus, vai de encontro, Senhor, a Rosilene Lopes, Felipe, vai de encontro ao Felipe, Senhor, trabalhando o coração dele, a alma, a Ruth, Jesus. Abençoa a tua filha, também eu peço pelo Geraldo, pela Bia, o Isaf, pelo Márcio, pelo Paulo, pelo Patichá, eu já olhei, aleluia, já orei, né? Grande Deus e amado Pai. Glória a Jesus. É de encontrar Rosa Ferreira, Maria Alice, Albenize Santos, aleluia, amém. Bom dia, na paz do Senhor, irmã Albenize. Também, Senhor, vai de encontrar Ju, Moacís, Malbenize, o Senhor está visitando a senhora, repreendendo, amém? Esta rinite, né? Que a irmã sente aí, viu? Para a glória de Deus, o dono da cura, o dono da libertação te visita nesta, abraço e decanto, nesta manhã.
Grande é o nome do Senhor. Moacir Alves, Regiane Maria, Ju Patriarca, aleluia. Adriana Lima, Marlene Duarte, Flávio Robim. Meu Deus, é de contra o Flávio. Sim, Jesus. Oh, aleluia. Me pediu aqui para poder eu explicar o que eu li sobre rejeição das tribos. A rejeição das tribos foi quando o povo, mesmo depois de tudo, já estava com as terras, né? Ali já, depois de... foi Moisés, depois foi Deus levantou Josué e Caleb, né? Para adquirir as terras. E mesmo lá depois, eles ainda se esqueceram das bênçãos de Deus, e assim, misturaram as coisas de Deus. É a mesma coisa de você ser um evangélico e depois você fala assim, eu não quero ser mais, eu vou voltar às práticas antigas. Eles fizeram isso, voltou às práticas antigas, onde Deus se entristeceu, né, Flávio? Deus se entristeceu e ele tipo que tirou da mão dos herdeiros de José, que eram os levitas, né, da casa de Deus, e deu para a tribo de Judá, que eram os que estavam prontos para adorarem a Deus em espírito e em verdade, não se deixaram transgredir, nem se misturaram, nem voltaram atrás, nem transgrediram as mensagens, se lembraram dos milagres de Deus que ele operou no Egito, operou também na estrada no deserto. Ele levou, mesmo por 40 anos, uma coluna de fogo à noite, aquecendo os moradores ali do deserto, que era o povo de Israel, que andava em círculo, não deixou eles entrar na terra prometida, mas mesmo assim enviou carne, enviou maná do céu, comeram comida dos anjos. No meio desse tempo, onde era só tribulação, Deus mandou comida do céu, só os anjos comiam, e deu para o povo de Israel. Então, mesmo assim, eles se esqueceram, eles transgrediram, eles voltaram atrás e falaram, se acostumaram com os milagres, se acostumaram, esse é o nosso defeito, né? Às vezes nós acostumamos com a boa vida, com a boa coisa, aí quer voltar a transgredir, esquecer que temos padrões e níveis que Deus ele quer que nós respeitemos, né? Ele fala para nós, olha, você me adora e eu te devolvo isso por gratidão por mim mesmo. Então nós às vezes queremos adorar a Deus, mas queremos adorar meio mundo de deuses, e Deus não aceita. O único que ele aceita que nós adoremos é porque ele é santo e é triuno, é que nós estejamos ligados com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Esse é o único portão e porta, né? Que devemos chegar a Deus em Cristo Jesus, não deixando de reconhecer que as nossas autoridades como governantes, presidentes, ministros, juízes, pastores, doutores, apóstolos, presbíteros, servos de Deus, temos respeito pelos santos da igreja. As santas mulheres de Deus, temos respeito. E esses santos, quem é? Eu e você. Então, o meu limite vai até onde está o seu. Se eu extrapolar isso, eu estou desrespeitando você. E você, se extrapolar o meu limite, você está me desrespeitando. Então, isso são regras que Deus estabeleceu para Israel e eles transgrediram. Foram mais além. E aonde Deus não aceitou, rejeitou, passou a herança do primogênito para os demais. E é isso, mas não quer dizer que ele se esqueceu da casa do Senhor, se esqueceu do povo dele, não. Rejeitou
Ele rejeitou para sempre? É o caso que eu te falei, não, porque às vezes Deus ele usa de misericórdia para conosco. Ainda que pequemos, erramos. Por isso que eu vim falar com vocês por 2026. Quem sabe Deus ainda tenha misericórdia de nós. Mesmo que pequemos, que pecamos, né? Porque o pecado já está pronto, já está feito. Então nós hoje estamos aqui redimindo, tirando o nosso tempo, pedindo ao Senhor, ouve meu clamor, ouve minha oração. Quem sabe o Senhor ainda tenha misericórdia de mim por 2026. Eu conto com seu favor, com a sua benevolência, com a sua graça, com a sua infinita misericórdia. É dizendo ao Senhor, Senhor, olha para mim, porque sou carne, pó e cinza. Como Deus se lembrou de Israel naquela época, dizendo, eu não vou consumir vocês, não vou destruir vocês, porque eu lembrei que vocês, depois que eu acabar com vocês, vocês não vão voltar mais. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Isso aí é a rejeição, aonde Deus rejeitou aquelas tribos, mas por um momento, né? É uma justiça de Deus. É o que o juiz faz com quem erra, por um momento. Depois passou aquilo, se houve um conserto, você pode se integrar à sociedade. É mais ou menos isso. Se houve um conserto. Pedro Silva, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos continuar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço pela vida do Pedro Silva, pela Ângela Maria, pelo Irineu Costa, pelo Ney, pelo Alberto, pelo José Gonçalves, pela Maria Helena, pela Maria, pela Helenita Santana, pela Lu. Deus, eu peço também pela vida da Marileide. Deus abençoe, Lu, pelas rosinhas, que o Senhor multiplique, dando vida, saúde, vitória, bênçãos financeiras, materiais, espirituais na sua vida também. José Antônio, Ademar, Marilda. Amém? Consegui orar por todos, mas se eu passei por algum e falhou, que você me perdoe em nome de Jesus. Gente, eu vou atender a porta. Chegou gente aqui. Aleluia. Quem é? Já vai. E que o Senhor te abençoe e te guarde em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma ótima tarde a todos. Que a mão poderosa do Senhor seja sobre você. Que o dono da vida te restaure a saúde. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor. Até a próxima live.